Eu devo dizer inicialmente que eu me sinto aqui um pouco como um mero substituto. Quem devia estar falando nesse momento é minha falecida mulher, Gilda de Melo e Souza, que estava preparando um trabalho sobre Pio Lourenço Correia, que era seu tio-avô. Muito material reunido, muita nota tomada, muito texto semi-elaborado. Um texto jamais elaborado serve de introdução para esse livro. Eu procurarei, nessa apresentação, seguir as ideias da Gilda e aproveitar o material que ela reuniu. Como ela diz na introdução, esta correspondência é muito diferente de qualquer outra correspondência do Mário de Andrade, porque é a única que não é com um escritor, é com um fazendeiro de Araraquara. E é a mais longa. O correspondente Mário de Andrade, que é Pio Lourenço Correia, era um fazendeiro que viveu afastado dos meios cultos, mas era um fazendeiro diferente, porque era um fazendeiro culto. Não que ele fosse um fazendeiro que queria ser intelectual, não pôde, foi ser fazendeiro, não. Ele era fazendeiro de corpo e alma, um excelente fazendeiro, com muito êxito profissional, foi muito bom fazendeiro. Tudo que ele fazia, aliás, ele fazia com o maior afinco. Era um homem um pouco obcecado pela perfeição, era mesmo um pouco maníaco. E é fácil verificar isso vendo as instruções de serviço que ele dava por escrito ao administrador dele. Tudo na fazenda dele era previsto, era prescrito, era cronometrado, submetido a normas rigorosas, tanto assim que, mais velho, ele podia dirigi-la de longe. Aquilo estava... Como intelectual, ele foi um completo autodidata. Ele só fez os estudos elementares e alguns estudos de nível médio aqui em São Paulo, no fim do século XIX. Mas era um homem excepcionalmente inteligente. Além disso, um homem de grande originalidade de pensamento e de atitudes. O amor que ele tinha pelo saber era muito grande. Tanto assim que, aos poucos, ele se tornou um grande conhecedor da língua portuguesa. O campo predileto de estudos dele era a língua portuguesa. A princípio, ele se preocupava mais com a gramática convencional. Ele abordava a questão de etimologia, de ortografia, mas aos poucos ele foi se interessando por problemas gerais da linguística moderna. E eu devo dizer que foi a primeira pessoa em cujas mãos eu vi o famoso volume de Ferdinand de Saussure, que transformou a linguística. Foi em Araraquara, nas mãos do seu Pio. Eu vou chamá-lo de seu Pio, que é como eu chamava. Nesse campo ele publicou uns artigos que se chamavam fichas de linguagem. Quase 100, todos muito bem escritos. Ele escrevia todos os trabalhos dele com o pseudônimo de Mota Coqueiro. Depois de ele ter morrido, eu verifiquei que nunca tinha perguntado a ele o porquê desse pseudônimo. O que significa isso? Mota Coqueiro é o nome de um romance do José do Patrocínio, publicado em 1877, sobre um caso que aconteceu. Talvez um crime. Mas eu me censuro hoje por ter convivido tanto com o Pio Lourenço e nunca ter perguntado a ele o porquê desse curioso apelido. Esse gosto dele pelas línguas era favorecido por um talento linguístico absolutamente excepcional. Assim como há pessoas que têm ouvido musical, ele tinha o ouvido linguístico. Ele falava, escrevia e lia perfeitamente espanhol, italiano, francês e inglês. O caso do inglês, que era a língua predileta dele entre as estrangeiras, era muito curioso, porque ele aprendeu no começo do século XX com um inglês que havia em Araraquara. Só que esse inglês não era inglês, era escocês. De maneira que o Pio Lourenço foi a única pessoa, o único brasileiro que eu vi falar inglês com sotaque escocês. Extraordinary. Quer dizer, ele falava com sotaque escocês aprendido em Araraquara. Agora, a língua, o estudo da língua para ele era uma grande fonte de prazer. Ele gostava disso profundamente. Ele gostava muito, por exemplo, de logogrifo. São aquelas famosas charadas linguísticas dificílimas que ele cultivava. E ele tinha um sobrinho
que era muito mais velho do que ele, porque ele era quase 40 anos mais moço que a irmã mais velha. Porque ele era filho temporâneo de um segundo casamento do pai. Com esse sobrinho dele, Rafael Correia da Silva, que foi professor da Faculdade de Direito aqui em São Paulo, ele, por exemplo, se correspondia em línguas estrangeiras. Francês para cá. Até que um belo dia o Rafael escreveu para ele em latim. Que agora não posso mais responder. Mas com esse Rafael, tem uma série de cartas muito interessantes, uma sem A, uma sem E, uma sem I, uma sem O e uma sem U. À primeira vista parece simples, mas faça a tentativa para ver. Parece que o mais difícil é sem A, e o mais fácil é sem U. Ele se divertia com isso, para mostrar que havia uma espécie de espírito lúdico em relação à língua. Eu digo isso para dizer que ele gostava muito de transformar o conhecimento sistemático em divertimento. Por outro lado, ele gostava de transformar o divertimento em conhecimento sistemático. É um cruzamento curioso. Ele era grande pescador, mas, sobretudo, grande caçador e orquidiófilo. Com isso, ele começou a desenvolver um gosto pelas ciências naturais. Não era nenhum sábio, mas era um curioso, um amador de ciências naturais que foi muito longe nisso, compreende? Ele passou a estudar animais, passou a estudar plantas, ele dominou a nomenclatura das espécies e ele reuniu uma bibliografia respeitável em língua inglesa. Chamava a atenção na biblioteca dele, a primeira coisa é que os 10 enormes volumes da História Natural de Cambridge estavam lá encadernados de verde. E ele chegou a se interessar muito por medicina. Comprou microscópio e preparava lâminas. No escritório dele tinha um microscópio, que ele era muito amigo dos médicos. Isso para mostrar que homem curioso ele era e como ele passava, vamos dizer, da diversão ao conhecimento sistemático, com muito prazer para ele e muito proveito. Agora, o espírito dele era um espírito nitidamente científico. Ele lia literatura, mas a literatura para ele, gostava muito de ficção, era a narrativa, a história, ou então servia como exemplo de língua. Eu me lembro que eu tive a má ideia um dia de dar a ele Sagarana do Guimarães Rosa. Ele tinha aparecido em 46, eu estava entusiasmado, eu tinha escrito a respeito, ele ficou indignado. Ele diz que o céu tinha um azul macio. Ele apalpou para ver, por acaso, ele me dizia. A imagem para ele ia até certo ponto, depois não ia mais, porque o espírito dele era nitidamente um espírito científico. Ele era muito amigo do eminente cientista que era o Dr. Olivério Mário de Oliveira Pinto, que foi durante muito tempo diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Mas antes disso foi médico do posto de saúde em Araraquara. Então acho que o Dr. Olivério incentivou muito esse gosto dele pela pesquisa. Agora, eu dizendo essas coisas, é preciso ressaltar o seguinte: o mais interessante dele não era isso. O mais interessante dele era ele mesmo. Era uma personalidade absolutamente fora de série, singular. Compreende? Ele era muito bom conversador, tinha muito senso de humor, a conversa dele era marcada, era divertidíssima, e ao mesmo tempo ele era muito austero, muito rigoroso, muito intransigente. As pessoas com as quais eu converso sobre o Pio Lourenço perguntam: ele era grande, forte? Não, ele era pequenino, magro, extremamente musculoso, era um homem muito ativo e ele tinha um traço na personalidade dele que era impressionante, que era o olhar. Ninguém suportava o olhar do Pio Lourenço. Era um olhar brilhante e que furava realmente.